Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. É com muito prazer que estaremos iniciando hoje as nossas meditações e exposições no livro do profeta Daniel. Aqui, pastor Eliseu Fausto, e hoje o nosso primeiro dia nas meditações deste livro. E como de costume, estaremos mencionando logo aqui no início alguns pontos fundamentais para se compreender esse importantíssimo livro. O livro de Daniel foi escrito pelo próprio profeta, lá pelo século VI a.C., enquanto este profeta estava convivendo em solo distante da sua terra natal, na Babilônia, tendo iniciado as suas profecias sobre o reino babilônio e concluído sobre o reino do Medo-Persa, totalizando um período de aproximadamente 72 anos de ministério profético. Possivelmente, Daniel tenha sido conduzido ao exílio com aproximadamente 18 anos de idade, o que podemos concluir que viveu pelo menos até os 90 anos de idade. Alguns críticos da era moderna tentam provar que o livro de Daniel foi escrito recentemente, lá pelo século 200 a.C. Mas a questão de esse livro ter sido incluso no cânon judaico já exclui de imediato essa tentativa desses críticos modernos. Pois, segundo relatos históricos, os livros que compõem o Antigo Testamento foram confirmados como são conhecidos até hoje, antes mesmo do reinado macedônio, onde nesse período já era conhecido como parte do Antigo Testamento, pois foi incluso nos livros da respeitada tradução conhecida como a Septuaginta. Daniel escreveu esse livro com o propósito de encorajar os exilados na Babilônia. E como veremos, sua ênfase no livro repousa na demonstração da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. O livro de Daniel pode ser dividido em duas seções. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 6, que seria a seção histórica, e a segunda do capítulo 7 até o capítulo 12, a seção profética. O livro deve ser compreendido como sendo uma literatura apocalíptica. Isso devido aos seus muitos detalhes enigmáticos, contendo animais estranhos, símbolos e alegorias, que são próprios desse tipo de literatura. Antes de iniciar a meditação nos capítulos de hoje, quero deixar uma observação para vocês. Um brinde para você participante do nosso projeto, ok? Observe aí na sua Bíblia que os capítulos 2 ao 7 formam uma espécie de quiasmo, que seria semelhante a um sanduíche, que começa com o pão nas duas extremidades. Observe comigo que o capítulo 2 e o capítulo 7 formam um paralelo, onde o capítulo 2 narra, de um modo geral, os 4 domínios mundiais que reinariam, e de modo semelhante, o capítulo 7 também. Porém, o capítulo 2 através da imagem e o capítulo 7 através de figuras animalísticas. Veja que o capítulo 3 e o capítulo 6 também formam um paralelo, onde o capítulo 2 narra o episódio dos 3 amigos de Daniel sendo colocados numa fornalha ardente e Deus os livrando do fogo. E no capítulo 6, vemos Daniel sendo colocado dentro de uma cova de leões e Deus o livrando da morte. Agora veja os capítulos 4 e 5, também formam um paralelo, onde no capítulo 4, a humilhação de Nabucodonosor e no capítulo 5, a humilhação e destruição do reino babilônio. Deixo essa informação para os irmãos verificarem a riqueza de detalhes que há neste livro. Outro detalhe que eu vou deixar para os irmãos conhecerem é a escrita original na língua aramaica e hebraica do livro. Nos capítulos 2, versículo 4 em diante, até o capítulo 7, o texto original foi escrito em aramaico. Já o capítulo 1 e os capítulos de 8 ao 12 foram escritos em hebraico. Tendo dito essas informações introdutórias, vamos à nossa meditação e exposição dos capítulos de hoje, onde meditaremos nos capítulos de 1 até o 3. No capítulo 1, teremos uma breve introdução da história de Daniel e seus amigos, já em solo babilônio. No capítulo 2,
teremos o relato do sonho de Nabucodonosor e a revelação e interpretação desse sonho pelo profeta Daniel. E no capítulo 3, veremos a imagem que Nabucodonosor construiu para si mesmo e a tentativa deste rei de destruir a fé e acabar com a vida dos 3 amigos de Daniel, lançando-os na fornalha. Mas Deus os deu grande livramento. Vamos então navegar nesse maravilhoso livro das Sagradas Escrituras? Vem comigo. No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, temos o primeiro momento onde a soberania de Deus é reconhecida como a principal razão das circunstâncias pelo qual ou pelas quais o povo de Israel, assim como Daniel e seus amigos, estariam cativos na Babilônia. O versículo 1 narra que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, cercou Jerusalém. O termo Sinar aí na sua Bíblia, que aparece no versículo 1, é aplicado à Babilônia, ok? E esse cerco foi bem sucedido, segundo o versículo 2, porque Deus mesmo entregou a Nabucodonosor, o rei de Judá, que reinava em Jerusalém, assim como alguns utensílios do templo, nos dando a entender que não foi a capacidade do rei de Babilônia que tomou Jerusalém, mas sim a vontade de Deus em transmitir ao povo de Jerusalém que a sua ira estava ali exposta em resposta ao pecado deles, como vimos nos livros de Reis e Crônicas. E isso era o motivo desse cativeiro. Nos versículos 3 e 4, somos informados que o rei Nabucodonosor exigiu que o chefe de seus eunucos trouxesse de Jerusalém alguns jovens de boa aparência e que fossem da linhagem real, com o propósito de ensiná-los a língua e a cultura de Babilônia. Ou seja, a intenção de Nabucodonosor era destruir o entendimento judaico-religioso e cultural desses jovens, os transformando em cidadãos babilônios. Observe e lembre-se que tudo isso estava ocorrendo porque Deus tinha um propósito específico para esses episódios. Do versículo 5 até o versículo 14, somos informados sobre alguns detalhes nos quais Daniel e seus 3 amigos foram submetidos na Babilônia. Primeiramente, no versículo 5, o rei determinou que eles só poderiam comer durante o período de 3 anos os alimentos que o rei havia escolhido para eles. No versículo 6, nós temos a descrição do nome judeu desses jovens. E no versículo 7, nós temos a descrição da troca dos nomes judaicos para os nomes babilônios desses jovens. E quem efetuou essa troca foi o chefe dos eunucos da Babilônia, chamado Aspenaz. Para quem não conhece, o termo eunuco significa homem castrado. Porém, alguns estudiosos nos informam que muitas vezes haviam alguns eunucos que não eram castrados, pois somente aqueles que cuidavam do harém do rei eram castrados. É bem óbvio isso, né, irmãos? Por esse motivo, podemos concluir que Daniel, por não assumir essa posição de guarda do harém, mas sim será um dos principais sábios da Babilônia, como veremos, não tenha sido submetido à castração. Bom, os nomes judaicos desses jovens tinham os seguintes significados. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor tem sido gentil. Misael, aquele que vem de Deus. E Azarias, Deus é o meu ajudador ou meu socorro. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que significa, na língua babilônica, o tesouro de Bel. Bel é uma das principais divindades da Babilônia. Era, né? Ananias recebeu o nome de Sadraque, que significa inspiração do sol, que também era uma das divindades adoradas pelos babilônios. Misael recebeu o nome de Mesaque, que significa aquele que pertence à deusa Sesaque. Bom, o significado diz tudo, né? Azarias recebeu o nome de Abidnego, que significa servo de Nego, outra divindade babilônia. O propósito dessa troca de nomes era mudar a identidade desses jovens do Deus judeu para os deuses babilônicos, um tipo de lavagem cerebral. No versículo 8, nós temos a resolução de Daniel em não ingerir a comida determinada pelo rei. Essa resolução de Daniel é devida aos modos tanto de preparo desses alimentos quanto da forma como eles são oferecidos aos deuses babilônios antes de serem ingeridos. Por isso, o termo não se contaminar, pois para Daniel, comer esses alimentos
seria um modo de se contaminar com a religião da Babilônia e, consequentemente, se opor ao Deus verdadeiro. O versículo 9, mais uma vez, reitera a soberania de Deus nos eventos aqui descritos, pois nos declara que Deus mesmo deu a Daniel o privilégio de ser atendido pelo chefe dos eunucos nessa sua resolução, como nos informa os versículos 10 ao 14, onde Daniel pede para que seja ingerido por ele e os seus 3 amigos somente água e legumes durante 10 dias. E assim foi permitido. Do versículo 15 até o término do capítulo, nós temos o resultado desse experimento e a aprovação divina dessa resolução de Daniel. No versículo 15 e 16, somos informados que o experimento dos 10 dias trouxe benefícios a Daniel e aos seus 3 amigos, e receberam a permissão de não beber do vinho e nem comer do alimento determinado pelo rei. No versículo 17, temos a descrição da aprovação divina da resolução feita por Daniel, melhor dizendo. E não somente Daniel recebeu essa aprovação, mas também seus 3 amigos foram dotados de conhecimento e inteligência na cultura e nas exigências práticas do rei Nabucodonosor. E acrescenta que Daniel foi dada uma porção especial em discernimento, visão e sonhos. Isto é uma preparação para o que acontecerá a seguir no capítulo 2. No versículo 18 até o 20, somos informados que o rei Nabucodonosor solicitou a presença de todos os jovens que haviam passado 3 anos de treinamento, a fim de que fossem interrogados. Seria um tipo de prova. E dentre todos os que foram treinados nesse período, Daniel e seus 3 amigos receberam um destaque especial por todas as respostas que deram aos questionamentos do rei. Isso comprova que Deus mesmo é o responsável pela sabedoria desses jovens. O versículo 21 nos declara sobre o período em que Daniel esteve cativo em território estrangeiro, o que totalizou 72 anos, como mencionamos, desde o ano 606 até 534 a.C. No capítulo 2, temos um relato do sonho perturbador de Nabucodonosor e o discernimento de Daniel para desvendar tanto o sonho quanto a interpretação dele. Do versículo 1 até o versículo 13, nós temos a declaração de que o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, porém não se lembrava do sonho que teve. E por esse motivo, ele chamou os magos, que seriam os escribas responsáveis pelos escritos históricos dos caldeus, chamou também os encantadores, que seriam os mágicos, e o terceiro grupo chamado na presença do rei foram os feiticeiros, aqueles que se utilizavam da magia negra para produzir milagres, possivelmente alguns de origem egípcia. E o último grupo a ser mencionado foram os caldeus, que eram sacerdotes que estudavam o dia do nascimento de uma pessoa, indagando até a hora e lançavam um horóscopo sobre o destino das pessoas. E eram da própria nacionalidade do rei, por isso os caldeus. Porém, como o rei não se lembrava do sonho, todos esses grupos relataram ao rei a impossibilidade de declararem a interpretação deste sonho. O rei estava decidido a presentear com muitas dádivas aquele que revelasse o sonho e a sua interpretação. Porém, todos os sábios ali presentes reafirmaram a impossibilidade de algum ser humano revelar ao rei tanto o sonho quanto a interpretação dele, pois somente os deuses poderiam revelar isto. O rei muito se indignou com a declaração deles e ordenou que, caso não revelasse o sonho e a sua interpretação, todos seriam condenados à morte. Como a resposta de todos os sábios continuaram a mesma, ele emitiu um decreto para exterminar todos os sábios de Babilônia. Do versículo 14 até o 23, este decreto chegou ao conhecimento de Daniel, através do servo do rei chamado Arioque, que foi o responsável por capturar e matar todos os sábios de Babilônia. Daniel procurou saber por Arioque tudo o que havia acontecido diante do rei. E após ter pleno conhecimento dos fatos, pediu a Arioque que lhe desse tempo para descobrir o sonho e a interpretação. Daniel foi e comunicou aos seus 3 amigos o que estava acontecendo e os pediu para que o ajudassem na oração.
E Deus, assim como predito no capítulo 1, deu a Daniel numa visão de noite, tanto o sonho quanto a interpretação do sonho. Dos versículos 20 até o 23, Daniel exaltou ao Senhor Deus por lhe ter dado a interpretação do sonho do rei. Aqui fica claro mais uma vez que Deus confirma na vida de Daniel o que havia prometido no capítulo 1, que daria a ele interpretação de sonhos e visões. Daria sonhos e visões na interpretação desses, né? No versículo 24 até o 28, Daniel pede para Arioque o conduzir à presença do rei para revelar o sonho e a interpretação. Quando Daniel chegou à presença do rei, somos informados pelo texto sagrado que ele declara ao rei a impossibilidade de qualquer dos sábios do seu reino revelar tanto o sonho quanto a interpretação, pois somente ao Deus do céu é possível esse feito, confirmando a declaração feita por todos os grupos de sábios que se apresentaram diante do rei. Esse detalhe é impressionante, irmãos, pois Daniel poderia se utilizar desse episódio para se autopromover diante do rei. Mas não, ele se manteve aonde todo ser humano deve estar, debaixo da dependência do Senhor Deus. Do versículo 29 até o versículo 36, Daniel revela ao rei o sonho que ele teve, afirmando que Deus estava, através do sonho do rei, revelando o que ainda estava por vir sobre a terra. E o sonho era o seguinte: havia uma grande estátua à semelhança de um homem em pé. A cabeça dessa estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o abdômen e as coxas eram de bronze, de cobre, e as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e de barro. E ele continua dizendo que enquanto o rei, no sonho, estava observando essa estátua, uma pedra, sem auxílio de ninguém, atingiu essa estátua nos pés de ferro e de barro e a destruiu por completo, até a cabeça de ouro. E depois essa pedra encheu toda a terra. Do versículo 37 até o 45, Daniel dá ao rei a interpretação deste sonho. Daniel esclarece ao rei Nabucodonosor que a cabeça de ouro dessa estátua era o reinado da Babilônia, liderada por ele. E que após este reinado, outro reino inferior, representado pela prata, se levantaria. Esse segundo reino, de acordo com a história, seria o reino dos Medo-Persas, dois povos unidos, que seriam os dois braços aí da estátua. E ainda um terceiro reino após este, representado pelo bronze. Esse segundo reino seria os macedônios, ou a Grécia. E o quarto reino, representado pelo ferro, que posteriormente seria dividido e se tornaria barro e ferro, como os pés representam, ou representados na estátua. Esse quarto reino seriam os romanos, o qual não foi substituído por nenhum outro na história. E certamente ainda tem o seu domínio, enfraquecido, mas ainda existe. Porém, a interpretação continua, pois durante o reinado deste quarto reino enfraquecido, representado pelo ferro e pelo barro, ali nos pés, Daniel assegura ao rei que Deus, o Deus do céu, levantaria um reino que jamais seria destruído, mas que destruiria todos os reinos que antes dele haviam se levantado sobre a terra. É importante mencionar aqui que assim como os reinados representados pela estátua foram reinos históricos, também o reinado de Deus, representado pela pedra, acontecerá na história. Digo isto porque alguns defendem que esse reinado de Deus aqui é um reino espiritual. A minha pergunta é simples: Deus já não reinava espiritualmente no tempo em que esse livro foi escrito? É claro que sim. Por esse motivo, entendemos que esse reino aqui mencionado será o reino milenar de Cristo sobre a terra. Bom, isso é só o início das revelações aqui no livro de Daniel, pois esse futuro reino de Cristo, logo mais traremos outros detalhes sobre este reino, aqui no livro de Daniel. Do versículo 46 até o término do capítulo, o rei Nabucodonosor, depois de ouvir o sonho e a sua interpretação pela boca de Daniel, se prostrou diante de Daniel, rendendo a ele adoração, e declarou que o Deus de Daniel é o Senhor dos reis. E após esse ato de adoração e reconhecimento,
ao Deus do céu, o rei engrandeceu Daniel e o colocou como governador de toda a província da Babilônia e como o principal de todos os sábios do reino. Daniel não se esqueceu de seus amigos e pediu ao rei que os constituísse sobre os negócios da província, e assim foi feito. No capítulo 3, temos o relato da edificação de uma estátua de ouro, construída em homenagem a Nabucodonosor, e a exigência de adoração ou reverência diante dessa imagem por todos os povos. E para celebrar esse momento inaugural da adoração e, consequentemente, serviço de todos os povos a um monarca absoluto, Nabucodonosor convocou todos os líderes que participavam da cúpula do governo. Isso nós vemos do versículo 1 até o versículo 5. Porém, no versículo 6 até o versículo 12, além dessa convocação de todos os líderes, relatada nos versículos anteriores, temos a descrição de uma condenação àqueles que não se curvassem ou se rendessem em adoração diante dessa grande imagem, quando o som dos instrumentos fossem ouvidos, e a condenação seria lançar esta pessoa na fornalha de fogo. E quando foram tocados os instrumentos, imediatamente o texto declara que alguns caldeus trouxeram a informação que os judeus Misael, Azarias e Ananias não haviam se prostrado diante da imagem ao som dos instrumentos. Sob essa acusação, nos versículos 13 até o versículo 19, Nabucodonosor mandou chamar os 3 jovens à sua presença para que esses fossem postos em evidências diante do som dos instrumentos, para que se prostrasse diante da imagem. Mas esses jovens declararam que não se prostrariam diante da imagem do rei e nem adoraria a nenhum dos deuses babilônios. E declararam ainda que o Deus do céu era poderoso para os livrar das mãos do rei e da fornalha de fogo. Essa atitude dos amigos de Daniel enfureceu o rei, que mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. E do versículo 20 até o 27, temos o relato do momento em que o rei ordena que os homens mais fortes dos seus servos ali amarrassem os 3 jovens e os colocassem dentro da fornalha. Mas quando esses servos se aproximaram da fornalha para jogar os jovens dentro dela, eles não resistiram ao calor do fogo e morreram ali mesmo. Porém, a nenhum dos 3 amigos de Daniel o fogo queimou enquanto estava dentro da fornalha, pois estavam em companhia do Senhor Deus, que enviou o livramento. E esse entendimento se dá pela visão do rei Nabucodonosor, que contemplou uma 4ª pessoa dentro da fornalha, ou seja, o anjo de Deus estava com os 3 amigos de Daniel. O rei então chamou os 3 para fora e reconheceu que eles foram livres pelo Deus do céu, como haviam declarado. Do versículo 28 até o término do capítulo, Nabucodonosor reconheceu a grandeza e a soberania do Deus do céu e publicou um decreto para que fosse proibido qualquer tipo de blasfêmia contra o Deus dos judeus. A recompensa recebida pelos 3 amigos de Daniel foi a prosperidade na terra de Babilônia. Assim, irmãos, concluímos o primeiro dia de meditação neste maravilhoso livro de Daniel. No capítulo 1, vimos que Deus está presente em todas as circunstâncias que venhamos passar, mesmo diante de muitas dificuldades. Deus usa os seus servos para serem testemunhas dele, mesmo diante do caos. E isso pode acontecer conosco. Somos seus servos. Podemos testemunhar da grandeza de Deus diante das constantes calamidades que estamos vivendo. Vimos também no capítulo 2 que Deus está acima de tudo e qualquer sonho ou visão, podendo revelar os mistérios mais ocultos que o ser humano possa se deparar. E com isto, podemos ter certeza que não há nada oculto ou difícil para o nosso Deus. E por fim, vimos no capítulo 3 que não existe nenhum monarca ou poder humano que possa nos fazer prostrar-se diante de qualquer outro ser ou imagem, pois sabemos que há somente um Deus, a quem devemos honra, glória para todos sempre. E por fim, aprendemos nesses 3 capítulos de hoje que a obediência a Deus em adoração nunca deve ser negociada, negligenciada ou trocada. E também que a fidelidade a essa determinação em adorar somente ao Deus verdadeiro e servir somente a Ele nos conduz a uma vida de triunfo. Devemos em todo e qualquer circunstâncias ou situação nos manter fiel ao nosso soberano Deus. Desejo a você um excelente momento de meditação e até amanhã, querendo Deus.